Bem-vindos a mais um Balão de Fala podcast. No podcast de hoje temos o aguardadíssimo Vingadores, com o nome mais merda de todos. Vingadores Doutor Destino, ou no inglês, com o nome mais foda de todos, Avengers Doomsday, que provavelmente, né, o filme ainda não abriu pra estreia, mas provavelmente irei assistir com ele, Bernardo Medeiros. E aí, pessoal, vamos falar hoje do filme mais aguardado de super-herói do ano e dos últimos tempos. Acho que dos últimos 8 anos a gente esperava muito por um Vingadores novo, depois do que foi o Ultimato. Altas expectativas, muita nostalgia. Acabou de sair o trailer também desse filme, o primeiro trailer desse filme, após alguns teasers. E assim, eu tô empolgadaço. Aqui, se fosse pra comprar o ingresso agora, eu já comprava. Eu, diferentemente de Bernardo, assisti o trailer, achei legal, principalmente quando você já sabe, principalmente eu que sou um grande fã do trabalho do Jonathan Hickman e de Guerras Secretas, né, que é o maior obra do Jonathan Hickman depois do Quarteto Fantástico na Marvel. Ver no trailer tem várias coisas bem legais que acontecem no quadrinho, que vão acontecer no filme. Mas eu não me empolguei tanto assim não com esse trailer, sabia? Eu achei um trailer legal, muito legal, mas não é um trailer que igual o de Vingadores Guerra Infinita, ou Vingadores Ultimato, que foi uma loucura, assim. Eu vi o trailer repetidas vezes, então esse trailer eu achei só legal mesmo. Lembrando, esse filme é dirigido pelo Joe e o Anthony Russo, né? Tem a trilha sonora pelo Alan Silvestre, grande compositor. O Joe e o Anthony Russo também são os roteiristas do filme. O Alan Silvestre, pra quem não sabe, é o compositor de Volta pro Futuro, de Forrest Gump, dos dois Vingadores. Então, assim, o cara tem um currículo absurdo, além de vários outros filmes. E eu separei aqui todos os personagens que estão listados no MDB que vão voltar. Lembrando que se tiver mais alguém não tá listado, e a gente também não sabe, não tem nenhum vazamento. Os personagens que vão voltar são ao todo, cara, atores, né, que estarão no filme, são ao todo 27. Então é o maior filme que tem de todos os personagens da Marvel até agora, porque se você for botar os Vingadores, Guerra Infinita, que tem os Vingadores e o Homem-Aranha e os Guardiões da Galáxia, não dão 27 pessoas. Nesse aí a gente vai ter os Vingadores 1, a gente vai ter os Vingadores 2, que é os Vingadores do Sam Wilson, a gente vai ter o Quarteto Fantástico, a gente vai ter os X-Men da Fox e, obviamente, os outros Vingadores, os Vintage, que a gente tinha, né? Eu vou ler aqui a lista dos personagens que vão voltar, que vão aparecer no filme, e aí a gente vai comentar um pouco sobre os vazamentos e as teorias. Primeiro deles, obviamente, Robert Downey Jr., como Doutor Destino, né? A gente tem o Chris Evans como Capitão América retornando, finalmente esse trailer mostrou pra gente, né? O retorno de Chris Evans como Capitão América, que, bom, era bola cantada aí, né? Todo mundo sabia que ele ia voltar, porque, bom, dinheiro é bom e eu gosto também. Chris Hemsworth como Thor, num trailer que puxou muito a sardinha pro lado do Thor, a gente também vai falar disso. Tom Hiddleston como Loki, que tava como rei das histórias, né? Rei das linhas temporais, e agora vai voltar como um funcionário da TVA. Eu quero ver como eles vão amarrar isso no filme. Simu Liu como Shang-Chi, né? O Paul Rudd como Homem-Formiga, Anthony Mackie como Capitão América, né? No caso, o Sam Wilson, Florence Pugh como Yelena Belova, Viúva Negra, né? Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Lewis Pullman como Sentinela, Ebon Moss Backrack, esse cara que tem um nome completamente difícil de pronunciar, como o Coisa. A gente vai ter Sir Patrick Stewart retornando como Charles Xavier, Sir Ian McKellen retornando como Magneto. A gente vai ter o Winston Duke voltando pro seu papel de M'Baku, que é o atual rei de Wakanda, né? Se você viu o trailer, você vê que ele é o atual rei de Wakanda. Tenoch Huerta como Namor, Joseph Quinn como Johnny Storm, né, o Tocha Humana, Wyatt Russell como agente americano, Letitia Wright como Shuri, né, a Pantera Negra, Hannah John Kamen como a Fantasma, essa personagem completamente bucha, que deve morrer no filme nos primeiros 5 segundos, David Harbour, o Guardião Vermelho, que pelo amor de Deus também espero que morra nesse filme,
James Marsden retornando como Ciclope, ele que... Cara, injustiçado esse cara, viu? Coitado. Alan Cumming retornando como Noturno, finalmente. Rebecca Romijn como Mística. Não trouxeram a Jennifer Lawrence? Eu acho que é esse o nome dela, né? Graças a Deus. Danny Ramirez como Falcão e Channing Tatum como Gambit. Esses são todos os personagens que vão retornar. E eu espero bastante que eles tragam também o Michael Fassbender como Magneto e o Professor Xavier do... Esqueci o nome dele. Falei. Cara, seguinte, é muita gente. Ao contrário do que a gente comentou aqui no filme do Homem-Aranha, né? Desse filme que eu não sei se você já assistiu o outro podcast, acredito que sim. No filme do Homem-Aranha é muito personagem que a gente não sabe como é que eles vão funcionar. Aqui é o contrário. É muito personagem que eu tenho certeza que vai funcionar. Eu não tenho dúvida que isso tudo aqui vai funcionar. Por quê? Porque a gente já conhece todos eles. Os principais a gente já conhece, já sabe as motivações, a gente já viu alguns deles morrer algumas vezes e voltar. Então, a gente conhece todo mundo. Primeiro ponto. Segundo, eu sou um cara que sou movido à nostalgia. Então, por mais que eu seja novo, mas ver esses personagens voltando à tela no universo que a gente tanto ama como a MCU, é tipo assim, de encher os olhos. De verdade. Eu vi muita gente comentando sobre um nome aqui, que é Channing Tatum, que é o nosso Gambit, dizendo que não entende porque ele tá nesse filme, porque ele participou de Deadpool e Wolverine como uma piada. Só que, gente, pra mim funcionou demais esse cara. Você pode dizer o que for, ele funcionou demais, ele sabe viver esse personagem. Ele tá literalmente um cosplay nos trailers e no filme do Deadpool. Então, tipo, até os que estão sendo criticados, pra mim, faz sentido estar ali. Então, expectativa a 1000. Tô muito feliz por estar vendo isso acontecer. E espero muito, muito mesmo que minhas expectativas sejam atendidas. O filme ele vai ter alguns grupos, né? A gente já percebeu que vai ter alguns grupos. A gente vai ter os Vingadores do Sam Wilson, né? Que vai ser composto pelo Falcão, que é o novo Falcão, né? A gente vai ter também, que inclusive estava com ele no Capitão América, a gente vai ter o Thor retornando, a gente vai ter o Shang-Chi, o Homem-Formiga, provavelmente, o próprio Capitão América, né, que vai estar aí. E vai ter, obviamente, os X-Men, o Quarteto Fantástico, que deve se aliar com o Capitão América e os Vingadores do Soldado Invernal, né, do Bucky Barnes. E, cara, pra mim tá muito explicado o que vai acontecer, né? O trailer mesmo já mostra uma incursão. Eu acho que cabe uma explicação legal. Basicamente, o que acontece em Guerras Secretas é que tem seres cósmicos chamados Beyonders. E esses Beyonders, eles criaram o universo, eles criaram o multiverso. E, em certo momento, os Beyonders, isso é tudo conceitos do Jonathan Hickman, por isso que é bem legal. Em certo momento, eles, basicamente, eles viram, né, que o multiverso não funciona e eles queriam acabar com esse experimento deles. E eles começam as incursões, que é literalmente quando dois planetas se chocam. E literalmente, que eu falo, é literalmente mesmo. Dois planetas fisicamente vão se bater e vai acabar com os dois. E aí, os personagens do multiverso, né? Os personagens da Marvel desse multiverso. Inclusive, tem uma cena bem legal no filme, que se eu não me engano, são os personagens... No filme não, nos quadrinhos, são os personagens da DC Comics morrendo no universo lá. Eles começam a bolar planos para acabar com essas incursões. E geralmente os planos envolvem destruir o outro mundo para que os deles não sofram com esse tipo de coisa. Então a gente tem dois grupos nos quadrinhos. Um deles é a Cabala, que é formada pelo Namor, né? O Namor sai dos Illuminati, que era o grupo dos heróis, e forma a Cabala. Nessa Cabala a gente tem o Thanos, a gente tem a Lady Locke, a gente tem o Corvus Glaive, a gente tem a Próxima Meia-Noite, o Terrax e a personagem Cisne Negro, que, enfim, eu não sei porque escolheram a Cisne Negro pra estar lá. E, se eu não me engano, é porque faz um pouco de tempo que eu li Guerra Secreta, se eu não me engano, também o Doutor Destino também tava nessa cabala. E do lado dos heróis, a gente tem os Illuminati tentando fazer uma maneira em que eles consigam acabar com as incursões sem necessariamente destruir o outro universo, né? Então você vai ter
Os Illuminati sendo encabeçados pelo Reed Richards. Aí a gente vai ter o Charles Xavier, o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, o Pantera Negra, o Doutor Estranho, o Raio Negro, que é o líder dos Inumanos, e o Capitão América. E, bom, é basicamente isso. São basicamente times brigando entre si. E, pra quem não sabe, né, Guerras Secretas foi basicamente o evento que conseguiu unir tudo que tínhamos no universo Ultimate, que foi um universo criado pra Marvel pra ser um universo mais calcado na vida real, com histórias mais simples, sem tanto peso cronológico, encabeçado pelo Brian Michael Bendis, na época, e pegar tudo que a gente tinha no universo Ultimate, trazer pro e que prestava, né, que eles achavam legal, e trazer pro universo 66, que no caso foi o Miles Morales e outros conceitos, e pegar o do universo 616 e matar o que a gente não precisava. Foi basicamente um soft reboot da Marvel, né? É nessa história aí que o Doutor Destino, ele, junto com o Doutor Estranho, acham os Beyonders. No caso, ele acha o Beyonder, que é um outro personagem que não tem nada a ver com os Beyonders da Marvel. E é basicamente um personagem onisciente, sendo que ele é muito doido. E aí o Doutor Destino tem acesso ao poder dele e se torna o Deus Imperador Destino, que é muito provavelmente, na verdade, eu acho que é 100% de chance disso acontecer nos filmes, né? Porque a gente vai ter os Guerras Secretas, que é basicamente a história em que ele é o Deus Imperador Destino, já vazou arte conceitual, a gente já sabe que isso vai ter. E aí é um mundo muito doido, eu acho que vale um podcast só pra falar sobre essa história, porque é uma história bem legal e que, assim, se eles adaptarem do jeito que eu acho que eles têm chance de adaptar, tem muito potencial, porque, cara, Jonathan Hickman, ele é muito bom. Eu acho que eles, nesse trailer, eu senti que eles vão dar uma despedida pros X-Men da Fox, finalmente, né? Tá na hora de acabar, gente. Venhamos e convenhamos, não dá mais. Patrick Stewart vai fazer, o quê? 170 anos, aí ele não tem mais... Ele não tem mais pique pra tá morrendo, não, velho. Ele já morreu vezes demais no cinema. Vamos parar de matar esse homem, tá ligado? Mas, assim, o que a gente viu até agora no trailer é que eles vão realmente por esse lado das incursões. A gente já viu também no próprio Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, tem a Claire chegando lá e falando, ó, você tem que vir comigo, a incursão tá acontecendo, tal. O Doutor Estranho fica, eita porra, tal, como assim? Então, eu acho muito legal o que eles estão fazendo no filme. Eu tenho muito medo deles cagarem o personagem do Doutor Destino e não usarem ele mais no futuro da Marvel, porque eu acho que um Quarteto Fantástico sem Doutor Destino e o universo Marvel em si sem um Doutor Destino perde muito. É igual tirar o Coringa da DC, não faz sentido, sabe? Enfim, eu quero saber o que é que Bernardo achou desse trailer, achou das cenas. Primeiramente, eu queria comentar um pouco sobre a Guerras Secretas, como o Pedro comentou, porque a gente tem 2 Guerras Secretas nos quadrinhos. Então, se você for se interessar por se aprofundar nisso, você tem que ir na segunda, que é de 2014, 2015, eu acho. A primeira foi lançada lá em 84, ou foi 85, escrita por Jim Shooter. E assim, o conceito era mais ou menos o mesmo, só que bem menos aprofundado e com mais conceitos humanos e éticos do que a gente tem hoje, né? Então, se você tem interesse de acompanhar, de entender um pouco antes de assistir o filme, leia a nova Guerras Secretas, não a antiga. E, cara, como o Pedro falou, vão dar uma trégua, espero que uma trégua não, né? Um fim a esses X-Men da Fox, não que eu não goste deles, mas que já rendeu demais. A gente tá entrando o quê? X-Men saiu em 1999, o primeiro, então 27 anos que a gente tá com esses personagens nos cinemas, na nossa cultura nerd. Então tem que dar um descanso, até porque a gente já descansou eles várias vezes, né? A gente tem Dia de um Futuro Esquecido, que era pra ter sido o finalmente disso. Aí a gente tem Deadpool, tem Logan, né? Que era pra ter sido o final disso. Aí tem Deadpool, que era pra ter sido uma homenagem à Fox e acabar. E agora a gente tem os personagens voltando de novo. Acho ruim? Não acho ruim. Eu acho que vai encaixar muito bem pelo conceito do que vai ser o filme. Das incursões, de multiverso se chocando. E, como o Pedro falou, tudo vai culminar no... Acho que é mundo de batalha, né? Mundo bélico. Pelo menos na Primeira Guerra era mundo bélico. É isso mesmo, é a mesma coisa. Então, vai culminar nisso. Até Pedro falou assim que tem quase 100% de certeza de que
o Doutor Destino vai virar o Deus Imperador. E eu acho que isso é muito provável pelo que a gente viu no trailer, né? Se a gente comparar as situações, o Thor ataca o Thanos, e ele tava poderosíssimo, o Thor, e o Thanos tava praticamente, eu acho que tava com 4 ou 5 joias do infinito naquele momento, e o Thanos tem dificuldade pra segurar e não segura o machado do Thor. Ele Sim. leva a machadada nos peitos. Só que você assiste o trailer e você vê que o Doutor Destino, ele segura com 2 dedos e o Thor fica sem entender nada. Então eu acredito que aquilo ali provavelmente já é uma cena do meio pro fim do filme, que botaram pra enfatizar. O que eu não gostei muito do trailer, mas que eu sei que no filme, espero muito, né? Sei que no filme vai ser muito abordado isso, é que o Doutor Destino, ele não é só poderoso. Ele é extremamente inteligente, ele é um cara que fala muito. É como se fosse um vilão shakespeariano, vamos dizer assim. Ele gosta de conversar, de mostrar seus planos, e sempre tem contexto e nexo no que ele fala. Ele se posiciona muito bem. Ele não é só força bruta, ele não é só poder. Ele tem conhecimento. Então eu quero muito que isso seja abordado no filme. Mas no trailer tem isso, pô. Muito provavelmente. Mas não como a gente tem nas histórias em quadrinhos. Eu acho que, muito provavelmente, num trailer que a gente vai ter mais pra frente, vai ter mais ele falando, argumentando, do que porradaria. E assim, eu acredito que vai salvar, não que esteja acabado o universo Marvel nos cinemas, mas vai salvar, porque, como o Pedro falou, um dos maiores vilões, se não o maior vilão da Marvel. Todas as histórias dele, ele saiu do Quarteto Fantástico, né? E hoje ele é um vilão de todos os personagens da Marvel, de todo o universo Marvel. A gente tem várias tramas, a gente tem várias histórias de vários heróis diferentes, em que o Doutor Destino é pilar ou muito importante para que aquilo aconteça. Então, eles estão apostando no certo, estão trazendo a nostalgia, claro, a nostalgia vende ingresso, a Marvel já sabe disso. A Marvel fez dinheiro com Homem-Aranha, a Marvel fez dinheiro com Deadpool, e agora vai fazer muito dinheiro com esse filme, pode ter certeza. Eu achei legal a frase do Doutor Destino. Pelo visto, ele vai ser um cara que... Assim, eu vou cantar a pedra aqui, eu tenho certeza que eu vou acertar, sério mesmo. A gente já viu que tem a Lativéria na própria série no próprio filme dos Quarteto Fantástico, né? Então provavelmente o que vai acontecer é o seguinte. Doutor Destino era do universo do Quarteto Fantástico. Vai ter uma cena do Reed Richards falando: ah, Victor estudou comigo, tal, era um cara muito impossível, não sei o quê. Tem um vídeo, inclusive, lá no canal, só falando sobre a origem do Doutor Destino, das histórias que ele aparece, da primeira aparição dele, bem legal. E aí, o mundo do Quarteto Fantástico, obviamente, vai acabar, né? Porque, enfim, eles têm que vir ter um significado, eles têm que precisar eles virem pro mundo da gente. E o Doutor Destino vai sair também e vai falar assim, ah, beleza, eu construí meu próprio império depois. E provavelmente ele vai ficar obcecado por tentar achar a razão de todo o problema ali. E aí ele basicamente vai sair e vai chegar pros heróis e falar o seguinte: ó, eu sei o que tá acontecendo, eu sei como é que resolve, mas vocês precisam confiar em mim. E aí, obviamente, ninguém vai querer confiar nele, né? Os caras não vão confiar nem nos X-Men, pelo visto, né? Que no trailer eles estão brigando lá. E aí eu acho que o Doutor Destino vai... Beleza, você não quer confiar em mim, eu não vou deixar vocês atrapalharem meu plano, e vai lutar contra os Vingadores e os X-Men e etc. Até porque já vazou a cena de luta deles. A Marvel tá complicado, velho. A Marvel tá pior que a Rockstar Games, sabe? Vaza tudo nessa empresa. Já vazou a cena de luta dos X-Men com os Vingadores e o Quarteto Fantástico contra os Sentinelas. Provavelmente vai ser ali pro final do filme, meio do filme, enfim. Eu vi a cena... Cara, vazou a cena em 1080p, em HD. É porque eu não achei pra mostrar pra Bernardo. Mas eu mandei o link da luta com a qualidade reduzida. Mas vazou em HD, velho. Então, assim, ele já tem isso pronto lá, sabe? Então, assim, vazar uma parada dessa é absurda, pô. Entendeu? E eu achei bem legal a cena em si, acho bem legal a participação. Eu espero bastante que tenha no filme
um flashback mostrando o Doutor Destino com o Reed Richards pra mostrar essa relação, porque o Doutor Destino, a motivação dele é basicamente vencer o Reed Richards. O Doutor Destino, ele está pra o Coringa, por exemplo, o Flash Reverso com Flash, assim como o Reed Richards, assim como ele e o Reed Richards, entendeu? Porque, por exemplo, ele é um cara obcecado por ser melhor que o outro cara, e acabou a história, ele tem muita inveja. E é essa inveja que, justamente, que atrapalha ele. É como se fosse o Lex Luthor e o Superman, entendeu? É o cara mais inteligente do mundo, mas ele é tão ganancioso, ele é tão invejoso, ele é tão egocêntrico que isso é a própria ruína dele. Tanto que a própria história de Guerras Secretas é basicamente o Doutor Destino, ele tem o poder e a primeira coisa que ele faz, depois que ele monta o Battleworld, é pegar a família do Reed Richards e pegar pra si mesmo. Então, ele vira pai da Valéria, casado com a Sue Storm e pai do Franklin Richards, que a gente não teve ainda essa participação no filme, mas já tem, se eu não me engano, um ator escalado pro Franklin Richards, né? Que vai ser todo o plot. Inclusive, eu tô achando que eles vão adaptar essa questão dos Beyonders, eles não vão tentar complicar muito essa questão dos Beyonders, e vão fazer mais com Franklin Richards. E aí vai ser mais um filme pra salvar o Franklin Richards de alguém que quer pegar ele. Eu já discordo um pouco de Pedro, porque eu não acho que o universo do quarteto vai ser destruído logo no começo. Porque pra mim, se destruir o universo do quarteto, destruir o planeta do quarteto logo no início do filme, é mesmo que, tipo, então era melhor ter fugido logo antes do Galactus chegar. Então, eu acho que o que vai acontecer é, depois da cena pós-crédito lá, o Victor Von Doom, ou eu não sei se ele vai estar com máscara ou sem máscara na hora, acredito que com máscara, ele vai conversar com a Sue, vai conversar com o Reed Richards e vai explicar o que tá acontecendo. E eles vão sair dali pra tentar salvar aquele universo. E aí eles chegam na Terra da gente de alguma maneira, mas o objetivo vai ser, tô reunindo os super-heróis do multiverso pra gente conseguir salvar essa parada aqui. Eu acho que vai ser basicamente isso. E ele vai englobar todo mundo lá. Ele vai contar uma historinha bonita e vai conseguir convencer todo mundo. Eu vi um pessoal dizendo que o Capitão América, esse Capitão América que a gente vai ver, não vai ser o Capitão América da gente. Eu acho muito difícil. Eu acho que vai ser o mesmo Capitão América. E também vi gente dizendo que seria o Capitão Hydra, né? Mas não faz sentido, pô. Porque se ele fosse o Capitão Hydra, ele não ia levantar o martelo do Thor. E ele tá levantando o martelo do Thor, ele é o Capitão América da gente. A não ser que... Aí é muita coincidência. Tem outro Capitão América que consegue levantar o Mjolnir, que conhece o Thor. Que, pô, aí é difícil, né? E também não precisa. O roteiro do filme não precisa disso, sabe? Não precisa disso. E se você olhar o trailer, tem a cena que eles estão reunidos ali na Torre dos Vingadores. E se você prestar atenção direitinho, é exatamente do momento em que acontece a cena pós-crédito de Thunderbolts. Então, é justamente quando chega a nave, provavelmente vai ser um pouco depois. Acho que a nave do quarteto vai pousar, pelo que diz o trailer, vai pousar em Wakanda, mas eu acho que não. Eu acho que ela vai pousar, os Vingadores vão se reunir aí e depois vão em Wakanda por algum motivo. Eu acho que a primeira cena de encontro dos personagens vai ser essa aí. E se você prestar atenção nessa cena, ela tem muitos espaços faltando. Como se estivesse faltando gente ali. Então eu acredito que a gente vai ter versões de personagens que não estão listadas nesses 27 que Pedro leu anteriormente para vocês. Eu acredito que a gente vai ter personagens como o Deadpool, Wolverine, nesse filme, de alguma maneira. Eu acredito que o Homem-Aranha do Tobey Maguire também vai estar, por algumas teorias minhas, tá? Eu não vi em canto nenhum, são teorias minhas. Uma delas é, para quem assistiu a Copa do Mundo, do jogo do Brasil, a gente teve em campo Robert Downey Jr., Chris Evans e Tobey Maguire. Os três estavam juntos lá no campo. Então, muita coisa desses três. E desceram no campo. Depois eu procuro a imagem pra te mostrar. Caralho, não vi isso nunca, velho. Foi antes do jogo. Então, eles estavam juntos ali. Não estavam juntos assim, conversando os três, mas eles estavam no mesmo lugar, perto. Então, não faz sentido pra mim esses caras se reunirem assim, às vezes de um filme tão importante. E os estúdios da Disney geralmente
são em San Diego, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Pode ser, mas pelo que eu sei, né? Pelo menos desses anos inteiros acompanhando esse tipo de filme, geralmente os atores, eles passam muito tempo juntos, porque eles fazem baterias e baterias de gravação e depois vão-se embora pra casa deles, né? Então fica até mais fácil de você conseguir fazer a logística ali. Eu não sabia não disso aí, não. Tô sabendo agora. Eu vou procurar a imagem e vou mandar pra tu, Pedro. Qualquer coisa tu bota aí pra pessoa que vai estar no YouTube. E assim, eu acredito que tem muito personagem que a gente só vai saber na hora. Só vai saber na hora. Também acho que o filme não vai começar em nenhuma dessas cenas que a gente tá vendo nos trailers, nem nos teasers. Acredito que o filme vai começar de um jeito que ninguém espera, com uma batalha logo épica no começo, com alguns personagens que a gente nem espera que estejam no filme. E esse filme, por mais que a gente esteja falando tão bem, por mais que a gente esteja empolgado, por mais que a gente saiba que esses personagens que estão voltando vão acariciar e afagar nosso emocional e nossos sentimentos, é um filme de desespero da Marvel. Pra mim, é um filme de desespero da Marvel, em que a Marvel trouxe Chris Evans, que já era pra estar aposentado, ela trouxe Robert Downey Jr., que era pra ter ficado morto, ela tá trazendo a Fox, tá trazendo muita gente assim pra dizer assim, ó, venha pro cinema, venha pro cinema, venha pro cinema. E eu espero que isso não seja, apesar de eu gostar muito de nostalgia, eu espero que esse filme não seja só uma nostalgia. Eu espero que seja algo que afague meus sentimentos, meu coraçãozinho e me diga assim no final, ó, agora a gente tem um caminho pra seguir. O caminho é esse aqui. Eu quero muito que aconteça isso. Então, é esperar pra ver. Cara, assim, falando um pouco sobre essas participações que não estão no trailer, mas provavelmente estão no filme, no próprio trailer tem uma cena que dá pra ver que tem mais sombras do que pessoas. Na hora que eles estão lá conversando com os Vingadores, dá pra ver que tem 2 sombras a mais ali, né? Eu também acho que esse filme aí, ele vai ter uma cena impactante, igual é o Thanos estalando o dedo lá, sabe? O Thanos, por exemplo, o Thanos batendo no Hulk e matando o Loki, o Heimdall, no começo de Guerra Infinita. Eu acho que, inclusive, nesse filme aí vai ser ou o Doutor Destino ou algum ser matando o Sentinela. E aí todo mundo vai ficar tipo, cacete, se esse maluco é mais forte que o Sentinela, acabou, tá ligado? Basicamente isso. Então, assim, expectativas lá em cima. Assim, pra mim, essa aí é a última, é a bala de prata da Marvel. É o jogar no seguro e tentar resetar essa parada aí. E tem que resetar, velho. Reseta essa parada, foca no Quarteto Fantástico, foca nos X-Men, faz uns novos Vingadores, bota a Capitã Marvel, bota o Sam Wilson, faz uns Vingadores com Luke Cage, traz uma galera aí, tá ligado? Faz uns Vingadores, deixa os Vingadores encostados ali por um tempinho. Um novo Capitão América, talvez um novo Homem de Ferro, se quiser, se não quiser também pra mim tudo bem. E foca nas outras equipes, cara. Você tem muita coisa dos X-Men. Velho, os X-Men tem tanta coisa pra adaptar. Inclusive, eu acho que valia um episódio só pra falar sobre como trazer os X-Men pra o MCU. É uma muito boa. Eu já fiz um roteiro sobre isso, de um vídeo lá pro canal, mas eu tive preguiça de gravar, porque ia ficar gigantesco. Mas o X-Men é um prato cheio, cara. Um prato cheio pra filme. E se adaptar direitinho, pra mim, maravilhoso. Entendeu? Seguindo a lógica do que Pedro falou aí, eu acabei de assistir a primeira temporada de X-Men 97. Eu acho que Pedro deve ter assistido, não sei. E assim, é algo que eu queria muito ver no filme super-herói. Que no último episódio tá acontecendo lá uma catástrofe, o mundo tá acabando. E em cenas rápidas, mostra que aquele acontecimento lá que tá sendo com os X-Men tá afetando a vida de outros super-heróis. Então, tipo, tem uma cena muito rápida que você vê o Capitão América e o Homem de Ferro. Tem uma cena muito rápida que você vê o Homem-Aranha. Mas, tipo assim, pra meio que explicar, ó, a gente tá no mesmo universo, esses personagens estão aqui, só que quem tá conseguindo, só quem pode resolver isso aqui são os X-Men. Porque às vezes a gente fica com aquela sensação de que, tipo, pô,
O problema tá acontecendo em Nova York. A gente tem Thunderbolts, Vingadores, Capitão América do Falcão, Homem-Aranha, Demolidor, Justiceiro. Tá todo mundo no mesmo universo. É um problema que dá pra todo mundo resolver. E ninguém aparece. E você não sabe onde é que estão esses personagens. Eu acho que, como o Pedro falou, a gente deveria afastar um pouco esses personagens, separar um pouco esse universo compartilhado e começar a focar mais em personagens ou grupos específicos na sua própria história. Isso sem esquecer de linkar os outros personagens. Então, por exemplo, num próximo filme, os Vingadores vão estar combatendo um crime ou um vilão em Nova York, e aí alguma coisa cai lá na Europa e cai perto do Doutor Destino, por exemplo. E aí você vê que tem personagens ali lutando com o Doutor Destino rapidamente, ou alguma menção a isso. E aí você começa a entender que, tipo, a gente tem muitos super-heróis aqui, mas cada um tá fazendo o seu papel. Diferente do que acontece hoje. Ou tá todo mundo junto, ou tá um grupo junto e o resto a gente não faz ideia de onde esteja. Então, acredito que eles vão correr um pouco mais por esse caminho. Não, assim, eu acho que os Vingadores tem que ser uma ameaça mais global. Ameaça não, né? Uma atuação mais global. Sai de Nova York, velho. Vai fazer outra coisa aí. Esquece essa parada. E pronto, pô. E você tem basicamente um universo que coexiste. Por que eu acho que, por exemplo, os filmes do Homem-Aranha não se sustentam? Porque você tem vários outros super-heróis que poderiam resolver aquilo ali muito mais rápido, muito mais fácil, numa escala gigantesca que não fazem, tá ligado? E aí você fica, caramba, velho, assim, não tem um Vingadores, não tem Entendeu? Então, por isso que eu acho que você tem que fazer histórias mais contidas pra certos personagens e histórias mais grandiosas pra outros personagens, sacou? Rapidinho, só pra te cortar um pouco. Um grande exemplo, a gente tem o primeiro filme do Homem-Aranha. Que tem um avião caindo na porra da cidade. E só tem um Homem-Aranha pra se resolver o problema. Numa cidade que tem Homem de Ferro, Vingadores e vários outros personagens que em 1 minuto resolviam aquele problema, entendeu? Então, ao invés de ficar criando grandes problemas pra um personagem só, dentro de um universo, que aquele problema pra esse personagem é minúsculo pra outro, você começa a contextualizar as coisas e mostrar onde cada um tá. Tipo, fulaninho não tá aqui por conta disso. Bererê, entendeu? Porque aí você traz sentido àquele evento. Pronto, aquela queda de avião ali, o Homem de Ferro resolvia em 1 minuto. Simples. Pois é, eu espero de verdade, assim, realmente, é o que eu falei. É a última chance da Marvel consertar as coisas. A Marvel precisa de um reset. Precisa de um reset. E não é assim, você pode fazer um soft reboot, tá ligado? Um soft reboot que funcionou bastante no mundo do audiovisual foi o do Flash dos 952 de Flashpoint do ADC nas animações. O Flash voltou no tempo e basicamente fez, todas essas aventuras que a gente já viveu, isso não serviu pra nada. Isso serviu pra chegar até esse momento. Tem o reset. Voltam as mesmas vozes, né, pra fazer as animações. E vamos ter outras aventuras aqui, agora de uma maneira mais devagar. Vamos fazendo as coisas mais devagar. Entendeu? Vai rendendo mais, entendeu? Você não precisa ter 6 filmes de super-herói num ano. Você não precisa ter, sei lá, 2 filmes, 3 séries, tá ligado? E eu acho que a Marvel já entendeu isso, porque a Marvel tá pesando no bolso dela, né? Então, assim, esse filme é um filme que tá carregado de expectativas, assim como eu acho que Superman do James Gunn tá carregado de expectativas, porque é basicamente um filme que vai ter que pôr ordem na casa, vai ter que dar uma visão de futuro boa para o espectador, para a pessoa que tá acompanhando. A pessoa vai ter que olhar e falar, não, beleza, dá para continuar consumindo isso aqui não vai ficar ruim, não vai ficar pior na próxima etapa, né? Mas é isso, eu acho que Vingadores tem tudo para ser um filmaço. Joe e Anthony Russo são excelentes diretores. Eu acho que eles entendem muito bem a vibe que o filme precisa ter. Eles estão se baseando no material certo para fazer esse filme, com os personagens certos. Eu não concordo com a volta dos atores, eu não concordo com a volta dos atores da Fox, não concordo com a volta do Robert Downey Jr. Nesse estágio, pra mim, podia acabar aí, tchau.
Mas agora é isso. Agora é correr atrás de prejuízo, fazer um filme bom. E se Deus quiser, vai ser um filme bom. E aí a gente, assim, outra coisa que é importante falar é que nunca mais vai ser como era antes, tá? Tirem isso da cabeça de vocês que, não, a Marvel vai voltar a ser... Não, isso aí já passou, foi fruto do tempo dele e é saudosismo ficar querendo comparar os de hoje com o de antigamente. Agora é ir tocando as paradas devagarzinho. Eu, particularmente, vou dando um spoiler aqui de como eu acho que poderia resolver a questão dos X-Men. Faz uns X-Men que vivem mais que os seres humanos. Por exemplo, a expectativa de vida de um humano é de, sei lá, até 80 anos. Então a gente pega, os X-Men vão viver até, sei lá, 150. Porque daí você consegue botar o Magneto na Segunda Guerra Mundial, você consegue fazer o Charles Xavier antigamente. E aí, meu irmão, você não precisa ficar justificando tudo, sacou? Inclusive, isso aí seria até motivo pra ódio dos humanos, né? Tipo, caramba, essa galera vive mais que a gente. A gente vai ficar obsoleto com o passar do tempo e eles só vão se multiplicar cada vez mais. E aí tem aquele problema de... Você pode até ligar pelo fato da imigração, da galera que se reproduz mais que as outras populações e aí tem a imigração. Enfim, tem muito pano pra manga aí. E eu espero que eles adaptem isso certo. Esse filme, cara, tem que terminar. Todas as pontas soltas têm que ser atadas nesse filme aí. É a expectativa do século. Eu realmente acho que ou vai ou racha. E eu espero muito que dê certo. Esse filme, ele, infelizmente, ele vai ter que matar muita gente. Esse filme, a gente tem que terminar esse filme com felicidade porque alguns morreram e com a tristeza de que alguns morreram também. Eu acredito que um dos personagens que vai morrer nesse filme é o Thor. Por quê? Estamos dando muito ênfase a ele. A gente já teve a fase do Tony Stark, líder dos Vingadores. A gente já teve a fase do Capitão América, líder dos Vingadores. E agora a gente tá chegando na fase que é pra fechar essa tríplice coroa que a gente tem, que são os 3 personagens mais importantes, que seria o Thor, pelo que a gente viu no trailer, ele que vai guiar todo mundo. Ele que vai ser aquela peça-chave que vai unir todo mundo naquela batalha. E você pode ver que, pelo trailer até, e pela cena que vazou da batalha contra o Doutor Destino, o Thor, ele sempre está no centro. O Thor é o personagem que tá mais enfatizado na câmera. Até com o Chris Evans do lado, mas o Thor é o que tá mais enfatizado. Então, a gente vai ter o fechamento de vários arcos nesse filme. Tem que ter, como o Pedro falou, o fechamento de várias coisas. A gente tem que ver muita coisa acabar. Porque senão a gente vai ficar remoendo e tocando na mesma tecla o tempo todo, assim como estão fazendo com a Fox agora. Então, esse filme ele vai fechar muita coisa. Como o Pedro falou, tem muita solução para os X-Men no universo Marvel, né? No universo cinematográfico da Marvel. Essa ideia que o Pedro deu aí eu achei excelente, porque não faria sentido contar a história de alguns mutantes sem a essência deles, como a do Magneto na Segunda Guerra Mundial, o Charles Xavier também vivendo esse período, o Logan vivendo várias e várias guerras durante sua vida. Então não faz sentido a gente recontar isso. Mesmo que a gente queira adaptar e tipo trocar a Segunda Guerra pela Guerra do Vietnã, não faz sentido, não é o mesmo peso, não é a mesma história, não tem a mesma essência. Então, eu tô muito empolgado pra esse filme. Acredito que Pedro também tá. Vai surpreender e vai calar nossas bocas e vai dizer que a gente tava achando muito e ainda foi muito mais do que a gente queria. Então, vamos esperar aí, aguardar. Vão vir mais trailers. A gente vai fazer reviews desses trailers ou comentar em algum balão news que a gente for publicar na sequência. E é isso. Esperar que a Marvel agora tenha acertado e esteja no caminho certo. É isso. Eu acho que é isso. Eu acho que já falei tudo que tem pra falar. Eu concordo com essa questão do Thor aí. Teve um vazamento, que não é bem um vazamento, que ninguém sabe se vai acontecer ou não, que é a questão desse filme ser focado no Capitão América e no Thor, que, bom, pelo que deu a entender, beleza, e que o próximo filme seria focado no Wolverine do Hugh Jackman e no Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eles iam ter basicamente 2 times ali, que eles iriam liderar os 2 times. Legal, eu acho uma boa.
Mas enfim, é isso aí. Eu acho que eu já falei o que tinha pra falar. Não sei se o Bernardo quer complementar com mais alguma coisa. Mas, enfim. Esse foi o balão de fala de hoje. Como sempre, apenas busquem conhecimento. Valeu, pessoal.